Você acredita que o amor pode chegar quando tudo parece perdido? Que ele pode atravessar a idade, o tempo e as dores do passado? Se você já sentiu que era tarde demais para ser feliz, essa história é para você. Modificador de emojis com tom de pele médio claro. Apresentação da protagonista. Meu nome é Rosa. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Tudo começou numa manhã abafada de janeiro. Eu tinha acabado de completar 40 anos, e em vez de celebrar a nova década, me peguei sentada sozinha na varanda da casa simples onde morava, com um copo de café frio nas mãos e o coração mais vazio do que a xícara esquecida no pires. O céu estava nublado, e o som dos passarinhos misturava-se com a buzina de algum carro apressado na rua estreita do bairro onde vivi por toda a minha vida. A verdade é que eu não sabia mais quem eu era. Depois de um casamento longo, marcado por silêncios dolorosos e promessas não cumpridas, me vi divorciada, com 2 filhas criadas, e uma casa que parecia ecoar as ausências. Meu ex-marido seguiu a vida com uma mulher mais nova, e eu fiquei com as lembranças, as contas e o cansaço de quem sempre cuidou de tudo e de todos, menos de si mesma. Trabalhava como costureira, num pequeno ateliê no fundo da minha casa. O cheiro de linha, tecido e sabão em pó era parte do meu cotidiano. Minha vida era feita de pontos firmes, bainhas e ajustes, mas por dentro, eu era só desajuste. Eu tinha fé. Sempre tive. Minha mãe dizia que mulher de fé não cai, só ajoelha. E ajoelhar era o que eu fazia, todas as noites, na beira da cama, pedindo para Deus me mostrar um caminho, um sentido, um sinal de que ainda dava tempo. Eu queria mais, não sabia exatamente o que. Só sabia que a solidão estava me esmagando, aos poucos. E que eu precisava me reencontrar. Me amar. Me lembrar que eu ainda era mulher, viva, com sangue quente correndo nas veias. Foi nesse tempo, em meio à dor, que ele apareceu. O nome dele era Caio. Tinha 25 anos. Sim, 25. Ele era sobrinho de uma das minhas clientes antigas, Dona Marlene, que trouxe uma camisa rasgada e pediu se eu podia dar um jeito. Ela veio com ele, que sorriu tímido e disse: se a senhora não conseguir salvar essa camisa, tudo bem. Ela já viveu muito. Mas não foi a camisa que me chamou a atenção. Foi o jeito dele. O respeito no olhar, a forma como me chamou de senhora, mas sem me fazer sentir velha. A conversa foi breve, ele parecia distraído com o ambiente, e eu, fingindo não notar o perfume doce que ele deixava no ar. Quando foram embora, Caio olhou para mim e disse: se eu fosse casado, queria uma mulher que costurasse sorrisos, igual a senhora parece fazer. Fiquei sem fala. Me senti boba, adolescente, e ao mesmo tempo, viva. Como há anos não me sentia. A partir daquele dia, Dona Marlene passou a frequentar meu ateliê mais vezes. E Caio também. Às vezes vinha só trazer um botão, outras vezes, dizia que queria aprender a costurar e sentava no degrau da porta, observando meus gestos com atenção. Eu tentava não alimentar esperança. Ele era um menino, praticamente, mas minha alma faminta de carinho se agarrava em cada palavra dele como se fossem flores num deserto. E Deus sabe como eu estava no deserto. Minhas amigas da igreja diziam que eu precisava orar mais e pensar menos. Que um rapaz novo assim só podia estar zombando de mim. Que eu devia colocar juízo na cabeça. Mas meio coração taimava. E quando a alma da gente reconhece algo, a gente sabe. A gente sente. Mesmo com medo, mesmo com dúvida. Caio era diferente. Ele ouvia. Me perguntava coisas que ninguém jamais se importou. Queria saber da minha infância, da minha saudade do interior, da minha primeira blusa costurada aos 11 anos. Ele dizia que a minha voz acalmava o coração dele. E, num dia chuvoso de março, quando o cheiro da terra molhada invadiu meu quintal e o céu parecia chorar por mim, ele se aproximou, pegou minha mão e disse: Dona Rosa, desculpe se estou sendo atrevido. Mas posso dizer uma coisa, eu apenas assenti, com os olhos molhados pela confusão que já se formava dentro de mim. A senhora é a mulher mais linda que eu já conheci. Meu mundo parou. Senti um calor subindo pelas bochechas, uma mistura de vergonha, medo e uma alegria tão absurda que me fez tremer. Ele era 25 anos mais novo, e me amou como ninguém jamais amou. E foi aí, naquele instante, que minha vida começou a mudar. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Naquela tarde em que Caio segurou minha mão e me disse que eu era linda, eu senti um nó na garganta. Era como se a menina que eu fui um dia,
aquela que costurava vestidinhos de boneca com retalhos e sonhava com um amor verdadeiro, tivesse sido puxada de volta à superfície, viva e pulsante, dentro de mim. Mas junto com a emoção veio o medo. O medo cruel que tantas mulheres como eu carregam nos ombros. Medo de ser julgada, de ser rejeitada, de cair no ridículo. Afinal, que tipo de mulher de 40 anos se permite sonhar com um homem de 25? Naquela noite, ajoelhei mais uma vez, como fazia sempre. Rezei baixinho, com lágrimas caindo no travesseiro. Pedi a Deus que me desse discernimento, que me livrasse da ilusão se fosse só carência minha. E pedi também, com vergonha, confesso, que se aquilo fosse amor, que ele me deixasse viver. Os dias passaram, e Caio continuava vindo. Às vezes ajudava a pendurar os tecidos no varal, outras vezes vinha só trazer pão de queijo da padaria da esquina, dizendo que lembrava de mim quando sentia o cheiro. Era um jeito simples, puro, sem pressa. Eu tentava manter a distância, chamando ele de moço ou rapaz, mas ele sorria e dizia: pode me chamar de Caio, Rosa. Eu gosto quando você fala meu nome. O coração batia diferente, mas eu ainda tentava fingir que era só amizade. Até que um dia, tudo mudou. Minha filha mais velha, Amanda, apareceu em casa de surpresa. Ela morava em outra cidade com o marido, e veio passar um fim de semana comigo. Justo naquele dia, Caio apareceu também, com um pacote de tecidos que havia comprado para mim, dizendo que queria me ver criar algo novo. Amanda ficou em choque. Depois que ele foi embora, ela me chamou na cozinha e disse: mãe, o que é isso? Esse menino vem sempre aqui. Tentei disfarçar, mas ela insistiu. E quando contei, com o coração tremendo, que Caio era alguém especial para mim, ela explodiu: a senhora enlouqueceu? Ele tem idade para ser seu filho. Isso vai virar fofoca no bairro todo. E o que vão dizer da senhora na igreja? Chorei. Chorei de soluçar. Não porque Amanda estava errada, mas porque era como se cada palavra dela confirmasse todos os medos que eu tentava enterrar. Me senti pequena. Ridícula. E de repente, a mulher que estava florescendo dentro de mim murchou de novo. Naquela noite, Caio me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. E eu, com o coração em pedaços, respondi: é melhor você não vir mais aqui. Ele não respondeu. O silêncio foi ensurdecedor. No dia seguinte, acordei com um vazio imenso. A casa parecia ainda mais silenciosa. O ateliê, mais cinza. Eu costurava com a mão, mas com o peito partido. Foram 3 semanas sem vê-lo. 3 semanas de dúvida, de culpa, de vergonha. As amigas da igreja pareciam confirmar tudo que Amanda dizia. Isso é coisa do inimigo, Rosa. Você precisa se preservar. E eu, tentando me preservar, me destruía por dentro. Até que numa tarde de sábado, estava fechando o portão da frente quando ouvi alguém me chamar. Rosa, era ele. Caio estava ali, de pé, com os olhos marejados. Parecia mais sério, mais homem do que nunca. Ele segurava um papel dobrado nas mãos. Me entregou e disse: eu escrevi isso para você. Porque eu não consigo mais ficar calado. Abri a carta ali mesmo, com os dedos tremendo. A letra era dele, bonita e firme. As palavras eram mais do que eu jamais imaginei ouvir de alguém. Rosa, desde que te conheci, você trouxe paz pro meu pairão. Eu nunca me importei com sua idade. Me importei com a forma como você olha para mim. Como você ri das minhas piadas bobas. Como você me escuta. Como você me cura. Você acha que eu sou novo demais para te amar, mas o amor não tem calendário. Não tem relógio. Eu nunca tive certeza de nada como tenho de você. Eu entendo seu medo. Mas o que mais me dói é ver você tentando fugir do que sente. Eu não quero te tirar da igreja, nem da sua família. Só quero caber no seu mundo do jeito certo. E se você quiser, eu vou esperar o tempo que for. Chorei. Chorei ali, na calçada, como quem finalmente encontra o caminho de casa depois de se perder por anos. Naquele momento, entendi que Caio não era uma aventura. Não era um impulso. Ele era a resposta. Ele era milagre. E quando o abracei, apertado, como se o tempo fosse nos separar de novo, sussurrei no ouvido dele: eu não quero mais fugir. Eu só quero ser feliz com você. A vizinha do lado nos olhou com espanto. Uma senhora de cabelo branco franziu a testa do outro lado da rua. Mas eu não me importei. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais vivendo para agradar ninguém. Eu estava vivendo por mim. Quando eu decidi viver aquele amor, não foi fácil. Amar Caio era como plantar flores num terreno onde todos só enxergavam pedras. Eu sabia que enfrentaria julgamentos, olhares atravessados e cochichos pelas costas. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu estava decidida a viver algo que era só meu. Algo que Deus, em sua infinita delicadeza, colocou no meu caminho no momento certo. Caio começou a frequentar minha casa com mais liberdade. Ainda respeitoso, ainda doce, mas agora
Com a segurança de quem sabe que é bem-vindo. Ele trazia frutas do mercado aos sábados, às vezes flores embrulhadas num papel de pão, e sentava comigo no quintal, debaixo do pé de acerola, para conversarmos sobre tudo, a vida, os sonhos, as dores que carregávamos e os caminhos que queríamos trilhar. Eu, que antes só enxergava fim, comecei a ver começo em tudo. No aroma do café coado de manhã, no som da máquina de costura, até mesmo nas minhas rugas que agora já não me envergonhavam mais. Eu era mulher, viva, inteira. E Caio, com seus 25 anos, me amava com uma entrega tão pura que era impossível duvidar da verdade daquele sentimento. Mas claro que nem tudo foram flores. Minha filha Amanda, que antes só me visitava, agora mal falava comigo. Disse que estava decepcionada, que eu tinha manchado a imagem da família. Eu sofri muito. A dor da rejeição de um filho corta mais fundo do que qualquer outro tipo de julgamento. Mas eu também sabia que, com o tempo, talvez ela entendesse. E se não entendesse, eu a amaria mesmo assim, porque amor de mãe não tem medida e não cobra condições. Caio me dizia sempre: você não tem que provar nada pra ninguém, Rosa. O mundo sempre vai falar. Que fale. A gente vive por dentro, não por fora. E como ele estava certo. Nosso relacionamento foi crescendo, amadurecendo, como uma árvore que, mesmo podada, volta a florescer com mais força. Eu comecei a postar algumas das roupas que fazia com Caio como modelo. Ele se divertia, fazia graça, e os seguidores aumentavam. Gente comentava: esse casal é lindo, que amor verdadeiro, me emocionei com vocês. Isso me dava coragem. Me lembrava que o amor é mais forte do que qualquer padrão. Um dia, fui convidada para expor meus vestidos numa feira de moda local. Caio foi comigo, carregando araras e caixas. Eu tremia de nervoso, mas ele segurava minha mão com firmeza. Lá, entre modelos mais jovens e costureiras experientes, meu trabalho foi aplaudido. Uma senhora de cabelos brancos se aproximou de mim, apertou minha mão e disse: seu olhar brilha. Dá pra ver que a senhora encontrou um amor de verdade. E isso muda tudo. Muda mesmo. Na volta pra casa, com a feira já encerrada e o carro cheio de vestidos vendidos, Caio parou num mirante. O céu estava pintado de tons laranjas e lilazes. Ele desceu, deu a volta no carro, abriu minha porta, me puxou devagar e disse: Rosa, você me ensinou o que é amor de verdade. Amor que escuta, que espera, que respeita. Amor que acolhe. E eu não quero mais passar um dia longe de você. Quero acordar com o cheiro do seu café, dormir com o som da sua voz contando histórias. Então, casa comigo. O mundo parou. Juro que o vento silenciou, e os passarinhos ali ao redor pareciam ouvir junto comigo. Eu chorei. De novo. Mas dessa vez foi diferente. Não era dor. Era gratidão. Era alegria. Era a sensação de que, mesmo tendo começado minha vida amorosa aos 40, eu estava exatamente onde deveria estar. Sim, Caio. Eu caso com você. Caso com a vida que a gente está construindo juntos. Caso com a mulher que eu reencontrei dentro de mim. E caso com o homem que nunca me viu como velha, mas como inteira. Nos casamos simples. No quintal da minha casa. Um vestido que eu mesma costurei, com as mãos tremendo de emoção. Caio de terno claro, com um sorriso que parecia iluminar o bairro inteiro. Vieram poucos convidados, só quem nos amava de verdade. Minha filha Amanda não veio. Mas minha filha mais nova, Clara, entrou comigo até o altar improvisado sob o pé de acerola. Ela sussurrou no meu ouvido: mãe, você nunca esteve tão linda. E eu nunca te vi tão viva. Acertei, então. Acertei em ouvir meu coração. Acertei em dar uma segunda chance a mim mesma. E Deus, em sua sabedoria infinita, me recompensou com um amor que não olha para o calendário, mas sim para a alma. Hoje, eu e Caio tocamos juntos o ateliê. Costuramos sonhos. Vivemos com fé. Somos olhados com surpresa por alguns, com admiração por outros. Mas o que importa mesmo é o que vivemos entre quatro paredes: respeito, cumplicidade, carinho e uma paixão que não tem idade. Se você que me ouve agora já pensou que era tarde demais para ser feliz, escuta isso com o coração: nunca é tarde. Nunca. O amor não é questão de idade. É questão de entrega. E quando ele chega, mesmo com 25 anos de diferença, ele cura. Ele transforma. Ele floresce.